Gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora sobre os nefilins. Eu não vou entrar em um vídeo longo para falar sobre os nefilins, porque o intuito desse vídeo aqui é apenas tirar uma dúvida, né, acerca de um texto que fala sobre os nefilins. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo onde eu faço um estudo completo. Não digo completo, porque ninguém faz estudo completo de tudo, né? Mas eu procurei embasar o máximo possível a respeito dos nefilins. Foi uma live que eu fiz e lá eu coloquei bastante informação arqueológica, histórico, documental da igreja primitiva e bíblica também. Tá? Agora, quando a gente estuda os nefilins, a gente entende que eles são filhos de Deus, não filhos, eles são filhos dos filhos de Deus, né? Quem são esses filhos de Deus? Né? São os chamados anjos. Anjos, no Antigo Testamento, na linguagem, também é chamado de filho de Deus. Você vê lá em Jó, no capítulo 1, eles são chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque são todos seres criados de um mesmo gerador. Então, aquele quem deu a vida para eles é considerado de pai, tá? Agora, no sentido de ser filho como parte de adoção, aí só a igreja tem esta nomenclatura disponível para ela, tá? Então veja bem, esses filhos de Deus tiveram relações com mulheres e desses que nasceram ali foram chamados de nefilins, tá? O que aconteceu com esses seres gerados? Não são demônios, tá? Eu não creio nisso, que eles são demônios que agora estão perambulando pela terra, não penso dessa forma. Jesus disse lá que Beelzebu, ele era também um espírito imundo. Beelzebu é um chefe, né? E é um espírito imundo. Então, eu não creio dessa forma, tá? Qual foi o propósito primordial do dilúvio ter sido instaurado na Terra? O propósito foi que viesse acabar com os nefilins. Tá? Porém, a gente chega aqui no livro de Números, capítulo 13, olha o que está escrito aqui. Você sabe, né, contextualizando, que Josué mandou ali, Moisés, na verdade, né, mandou ali 12 espias para poder espiar a terra. E desses 12, 10 vieram trazendo más notícias. Ao passo que 2 não. Josué e Caleb vieram trazendo boas notícias. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui desde um pouquinho para trás, tá? Para a gente poder entender melhor o que aconteceu ali, o que estava acontecendo ali. Vamos lá. Números capítulo 13, versículo 26 em diante. Vamos ler? Olha só. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, dando-lhe conta a eles toda a congregação, e mostrar-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Nós vimos ali os filhos de Anak. Filhos de Anak, tá? Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tá? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir. Agora, você observa o seguinte: Caleb veio trazer uma informação. Ali são os filhos de Anak que estão ali, né? Os filhos de Anak eram gigantes, eram pessoas grandes. Tá? Os filhos de Anak não eram pequenos. De fato, eles eram grandes. De fato, esses filhos de Anak eram gigantes. Mas
olha o discurso que esses 10 espias vão colocar aqui, olha só. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você vê que ele vai fazer um discurso diferente do de Caleb. Caleb faz um discurso ponderado, tangendo a vitória. E os outros 10 espias fazem um discurso potencializando a derrota. Ó, porém, os homens com que eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio pela qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. É a terra que devora os seus moradores. Aí, o que Caleb vai dizer? Né? É a terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. Caleb diz: essa terra que mana leite e mel é o fruto dela. E os outros 10 vão dizer o quê? Não. Ali é uma terra que devora os homens. Caleb vai dizer: os filhos de Anak estão ali. Mas a gente pode vencê-los. Aí, olha o que eles vão dizer aqui. E os seus que devoram os seus moradores. E todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Tá? São homens de grande estatura. Também vimos ali nefilins. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Tá? E eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também eram aos seus olhos. Então, o discurso dele era que eram nefilins. O discurso. Porque havia outros gigantes lá. Mas não gigantes como os nefilins. Os nefilins acabaram no dilúvio. Não eram gigantes como os nefilins. Eram gigantes. Havia os filhos os refaíns, né? Acho que eram os refaíns e os anaquins. Refaíns e anaquins. Eram grupos de gigantes. Mas os nefilins eram um grupo diferente. Era um grupo híbrido. Misturado, né? Entre anjos e homens. Anaquins é homens. Refaíns é homens. E aí ele chega e fala: gente, meu Deus do céu, aqueles gigantes que estão lá, eles são nefilins. Quando ele acaba de falar isso, olha o versículo 1 do capítulo 14 de Números. Levantou-se, pôs toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para que cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por ela presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles começam a murmurar por causa de 10 homens que trouxeram uma notícia falsa. Esse pessoal não estava de acordo com a autoridade de Moisés. Veja como que o poder de uma notícia falsa, e até por ser maioria, 10 pessoas, pode acabar com toda uma geração. Com toda uma geração. Aí, olha só. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Não é possível um negócio desse, Não foi isso que nós vimos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não tem nada que devora nada disso, não. Isso é mentira deles. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes. Olha só, vocês estão sendo rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Somos nós que vamos devorar esse negócio de nefilim,
que precisou vir um dilúvio para acabar com eles. Isso é papo furado desses 10 espias aí, não é nada disso. Eles são filhos de Anaquins, eles são grandes, mas nós, pela força do Senhor, a gente pode vencê-los. A gente pode vencê-los. Aí diz assim, ó: tão somente se não seja rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o seu é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, né? E aí veio uma sentença. Então, gente, essa passagem que fala aqui sobre os nefilins, eu entendo que isso aqui é um blefe, uma mentira. Não é que eles viram nefilins, eles viram uma terra que devora os homens. Josué e Caleb estão desmentindo o discurso deles. Estão desmentindo. Ele está dizendo, ó, tudo que ele está falando aqui é mentira. Isso não é verdade. Não sejam rebeldes. Tudo que esses 10 espias aqui estão falando é para desanimar vocês. Não é verdade, não foi isso que nós vimos lá. Nós não vimos nefilins. Nós vimos filhos dos Anaquins. Eram poderosos, mas a gente pode devorar eles como pão, porque o Senhor está conosco. E essa terra não é uma terra que devora os homens, é uma terra boa, muito produtiva, que dá muito fruto, que mana leite e mel. Então o discurso dos 10 espias era um discurso cheio de narrativas, de falsas notícias, para desanimar o povo e colocar o povo contra Moisés. E de fato isso aconteceu. E aí Deus foi lá, protegeu, a glória do Senhor foi lá, protegeu eles, né? E ainda veio uma sentença para com aquela geração ali que não entrou na terra do Egito, na terra que mana leite e mel. Então, gente, só tem 2 textos que usam a palavra nefilins. Números 13 e Gênesis 6. Gênesis 6, real. É isso mesmo. Gênesis 13 é uma fake news. Não é que a Bíblia mentiu. É que existe uma notícia falsa dada pelos 10 espias. E o povo acreditou, e Josué e Caleb desmentem eles. Eles contam 2 mentiras ali. O dos habitantes e o da terra que não era produtiva. A terra não era produtiva, a terra devorava os homens? Não. Josué e Caleb estão desmentindo eles. Falam, nós não somos como gafanhotos aos olhos dele. Dá até para entender mais ou menos, né? Parece até que a gente consegue descobrir o tamanho dos gigantes. Porque se ele diz que éramos gafanhotos aos olhos deles, então realmente esses gigantes de Gênesis 6 eram homens altíssimos mesmo. Enormes. Enormes. A gente consegue até ter uma dimensão. E aí ele fala, não tem nada de gafanhoto, isso aí é mentira. Nós vimos, dá pra gente ganhar. Eles são poderosos, são filhos de Anaquins, eles são grandes, mas não são nefilins, dá pra gente ganhar. A gente consegue. E é o Senhor que nos está dando essa terra. É isso daí. É assim que eu vejo o texto, tá? Ele está... A construção do texto, você lendo o contexto, você entende o enredo. Não é que a Bíblia está afirmando que tem nefilim. A Bíblia está replicando uma mentira dos 10 espias. É só isso. Amém? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.